Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o segundo dia da novena de São Francisco de Assis. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar com você, fazendo o caminho do pobrezinho de Assis, justamente entendendo melhor a espiritualidade de São Francisco. São Francisco que hoje em dia precisamos ter muito cuidado, porque tem sido muito deformado pela falsa igreja. Falam dele aí como sendo um representante da teologia da libertação, falam dele aí inclusive como sendo o padroeiro aí da ecoteologia, e tudo isso é errado, tudo isso é distorção, não tem nada a ver com São Francisco. Eu posso dizer para você de cadeira porque eu estudei as fontes franciscanas, os livros todos dos contemporâneos de São Francisco que falam sobre a história dele. É um santo muito sério, muito cheio, a gente vê sempre aqueles bichinhos, animalzinhos, tem gente agora colocando cachorro poodle, né, no colo de São Francisco. Isso daí é uma simplificação perigosa. Era um pregador, ele ia pelas cidades pregando também. Era um eremita também, semi-eremita. Uma parte ficava, inclusive, no eremitério, outra parte vivia com os irmãos e saía pregando. Era um profeta. Certa vez ele foi numa cidade que simplesmente não quiseram ouvir a palavra de Deus, desrespeitaram ali enquanto ele estava falando a palavra de Deus, tossando dele. Ele disse: se vocês não respeitam a Deus, em 3 dias a cidade de vocês vai ser destruída. E batata, aconteceu um terremoto terrível lá e destruiu muita coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco de Assis, estamos retomando aqui nessa novena, justamente ele que foi assim tão aviltado lá naquele dia 4 de outubro de 2019, quando usaram justamente o dia de São Francisco de Assis para consagrar o Vaticano a Pátria Mama. E hoje em dia, eles todo ano fazem comemoração do dia 4 de outubro, mas não é São Francisco que está sendo aí comemorado. É que eles aproveitam que é um santo assim muito popular, muito querido até por quem não é católico. Daí eles aproveitam para colocar esse monte de distorção e ideias erradas deles. Mas nós estamos aqui, como Igreja Verdadeira, Capela da Sagrada Face, retomando a memória de São Francisco de Assis. Então agora nós vamos rezar a oração de São Francisco diante do Cristo de São Damião. Alto, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração e dá-me uma fé justa, uma esperança certa e uma caridade perfeita, bom senso e conhecimento, Senhor, para que eu possa cumprir o teu santo e verdadeiro mandamento. Agora vamos para a nossa história e reflexão do dia, em seguida as orações, onde você vai colocar suas intenções aos pés de São Francisco. São Francisco abandonou a vida para ganhar a vida eterna. São Francisco era filho de um comerciante muito bem sucedido ali na Itália. E ele tinha então todas as regalias, até mesmo a armadura para que Francisco fosse cavaleiro. Esse comerciante conseguiu adquirir, que o sonho dele era que Francisco fosse cavaleiro, fosse um nobre. E também a mesma coisa São Francisco na época que ainda era só Francesco, né? Chamado pela mãe como Francesco. E aí então São Francisco foi para a guerra, Francisco ficou doente, voltou e aí começou então a conversão, um processo bonito dele de conversão. Quando São Francisco se converteu, que é o assunto que nos interessa hoje, da abordagem de hoje, quando São Francisco se converteu, foi tocado por Jesus, ele deixou toda a vida dele. Foi um escândalo na sociedade na época, porque eram famílias ali de classe média, classe alta, aonde ele transitava, e ele abandona tudo, ele deixa a vida dele inteira. Tem inclusive aquela cena que é assim bem simbólica desse abandono. Ele deixa todas as roupas, né? Até as roupas que eram do pai, que tinha dado para ele, e não era dele, ele tira tudo, entrega nas mãos do bispo, e então ele é coberto justamente pelo manto do bispo, pelo manto da igreja. O bispo gostava dele, né? Então, pelo manto da igreja, ele faz aquela renúncia. O bispo vê nele uma pessoa que está seguindo os passos de Jesus, inspirado por Jesus. E aí então ele abandona essa vida velha e vai para a vida nova, se torna o pobrezinho de Assis, mendicante,
dependendo aí das pessoas que o ajudavam para poder inclusive se alimentar e também até às vezes do próprio trabalho braçal para que pudesse então manter o seu sustento, pouco se importando com roupa, pouco se importando com luxo, nada disso interessava para ele, interessava seguir radicalmente nosso Senhor Jesus Cristo, seguir o exemplo de nosso Senhor que também andou sobre a terra, não era filho de nobre, não tinha riqueza, não tinha facilidade, andava a pé, comia o que davam para ele, enfim, mas nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus aqui na terra, feito homem, andou por aqui, converteu, curou e nos deu um exemplo de simplicidade. E agora a gente vem então para a nossa vida. Como é que nós podemos seguir o exemplo de São Francisco? Muita gente acha que para seguir o exemplo de São Francisco tem que ter a pobreza radical que São Francisco teve, absoluta, viver na penúria assim absoluta. E algumas pessoas têm inclusive esse chamado mesmo. E aquelas que não têm, falam, mas eu não sou capaz de levar a vida tão radicalmente assim como São Francisco, seguir o exemplo dele realmente ao pé da letra. E aí então, para que esse exemplo me serve? Como é que eu vou poder seguir se eu não consigo fazer igual? Faça o melhor que você puder. Siga da forma como você puder. A primeira coisa, a mais importante, você precisa abandonar a vida velha, definitivamente. Hoje peça a graça a São Francisco de você abandonar a vida velha. Mesmo que você continue na mesma casa, com as mesmas pessoas, claro, muitos aí são casados, têm família, Mesmo que você continue no mesmo emprego, mas você sair da vida velha. O que significa isso? Significa você passar a buscar a Deus e não os interesses do mundo. Você passar a buscar a vida espiritual, a santidade, a salvação e não os interesses do mundo. Você passar a ver os interesses de Jesus, justamente a dor de Jesus, a reparação que é preciso fazer a Ele, que todos os dias é ofendido, se esquecer de lado e viver daqui para frente com Jesus e Nossa Senhora no centro da sua vida. Com certeza, se você pede com fé a São Francisco, ele vai te ajudar e Nossa Senhora também. E terminando esse raciocínio, você precisa também abandonar esses interesses. A gente tem tanta coisa que a gente se apega no mundo, vai ficar tudo aqui. Pensa bem, na hora que cada um de nós morrer, estiver lá no caixão, ou na hora que nosso Senhor Jesus Cristo voltar, tanta coisa que a gente briga, acabou. Às vezes a gente luta uma vida inteira para conseguir coisas, e aliás, outras vezes ilusão atrás de ilusão. Hoje eu quero uma coisa, daqui a uma semana é outra, daqui a um ano é outra. E a gente luta quando consegue aquele objeto, aquela coisa material, às vezes até aquela vantagem pessoal, aquilo se esvazia. E a pessoa continua vazia procurando outras coisas para viver aquela emoção, E aí tudo isso tem que ser abandonado. Você fala assim, puxa, mas eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos, tenho marido, tenho filhos. Bom, então, tudo bem. Você vai continuar vivendo como a ordem terceira, o original, Porque originalmente, os leigos na época, São Francisco tinha os seguidores dele, tinha os freis, e foram lá e abandonaram tudo também, pessoas solteiras, e foram viver com ele. Eram 12 frades no começo, que o Senhor mandou para ele, eram em 12. Aí nós tínhamos Santa Clara, com também as irmãs pobres, que seguiam também São Francisco. Eram virgens pobres que resolveram seguir São Francisco radicalmente. Mas nós também tínhamos leigos que queriam seguir São Francisco. E como é que ia fazer? Eles eram casados. Então São Francisco criou a ordem terceira, para que eles seguissem, de acordo com o seu estado de leigos, a espiritualidade franciscana. Que jeito? Uma vida simples, uma vida sem luxo, uma vida a gente já se acostumou a tanta coisa. Nós nos acostumamos, infelizmente, a muita coisa que, na verdade, nós não precisamos. Você já acostumou, às vezes, seu armário está cheio de coisa, o guarda-roupa cheio de coisa que você não usa. Se for dar uma limpeza lá, muitas pessoas acham coisa de anos atrás, que nem lembra mais que existe, que não usou nos últimos 5, 10 anos, vai usar nunca mais. Na garagem, guardado, enfim. Então, a gente, assim, abandonar essa vida que só pensa na parte material, só busca coisas do mundo e passar a buscar a Deus sem que nada possa nos atrapalhar. Porque essas coisas do mundo distraem o nosso olhar de Deus. Está olhando para Deus e o mundo fala, olha, está faltando não sei o quê, olha. E a gente começa a entrar em marca, shopping, um consumismo terrível. Um consumismo que só destrói a nossa vida, que não se sacia, Comidas já prontas, Aquelas coisas caríssimas, você gasta muito mais, se alimenta muito mais mal e é envenenado por aquela química que estão colocando. Então, tanto quanto possível,
Vá mudando a sua vida, abandonando a vida velha para entrar na vida nova de Deus, e peça a São Francisco a graça de você ver, que ele te mostre exatamente o que é que você precisa mudar na sua vida de acordo com o seu estado, para que você possa seguir a nosso Senhor Jesus Cristo mais de perto, servindo a Ele na vida que Ele te colocou. E você que é moço, você que é moça, que ainda não tem relacionamento, não é casado, não vive com ninguém, não tem esse compromisso, né? Você que é moço, você que é moça, pense se esse não pode ser o seu chamado. De repente, esse pode ser um chamado para a sua vida, servir a Deus radicalmente como São Francisco, Santa Clara. E aí, se você quiser mais informações de como você faz isso nesse mundo de igreja falsa, você entra em contato com a Madre Sofia, a serva da Sagrada Face, ela que é a madre fundadora. Você entra em contato com ela, ela vai te dar aí dicas para você poder viver essa vida espiritual, como você pode ser aí um freio, uma freira, um eremita, uma eremita, até montar uma congregação nesses tempos de igreja doméstica, nesses tempos de igreja verdadeira que nós somos, juntos, né, afinados aí com o Papa Bento XVI, tá certo? Aí você manda um e-mail para servasdasagradaface@gmail.com e a Madre Sofia, com muita alegria, vai estar encaminhando você, te dando aí orientações para que você possa, então, seguir esse caminho de santidade, porque muitas ordens, muitas congregações já estão invadidas pela falsa igreja também. Aí a pessoa tem verdadeira vocação, vai lá, decepcionante, né? E aí, então, converse com a Madre Sofia, o Senhor mostrou esse caminho para ela, e ela é uma orientadora vocacional de primeira, tá bom? Muito bem. Então agora nós vamos para a nossa oração em homenagem às feridas de São Francisco de Assis. Coloque agora as suas intenções aos pés de São Francisco de Assis. Glorioso protetor e meu Pai São Francisco, venho a Ti implorando a Tua poderosa intercessão para compreender o amor que Deus, nosso Senhor, manifestou por Ti, martirizando a Tua carne e o Teu Espírito. Suas feridas são 5 fontes de caridade divina, 5 feridas que me lembram das misericórdias de Jesus Cristo, 5 fontes de graça celestial confiadas a você pelo Criador para distribuir aos seus devotos. Ó Santíssimo, pede-me a Jesus crucificado uma centelha do fogo que ardeu na tua alma naquele dia feliz em que recebeste a seráfica crucificação, para que, lembrando os teus privilégios sobrenaturais, imite os teus exemplos e siga sempre os teus ensinamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus acima de todas as coisas. Vamos rezar agora 5 Ave Maria, 5 Pais Nossos e 5 Glória ao Pai, em homenagem às 5 chagas de São Francisco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Finalizamos então com a nossa bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volte seu rosto para vós e dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus, pelos méritos de São Francisco, nos conceda toda a paz e todo o bem. Amém. Muito bem, finalizamos o segundo dia da novena de São Francisco de Assis, resgatando o pobrezinho de Assis com vocês aqui na Capela da Sagrada Face. Amanhã, terceiro dia, não esmoreça. Eu espero você, tem muitas coisas boas, muitas lições, muitos exemplos ótimos que São Francisco vai nos dar para a nossa vida. Você vai sair dessa novena diferente do que você entrou. Eu espero você amanhã para o terceiro dia da novena. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Paz e bem.